Você sabe o que é e qual é a relação existente entre cultura organizacional, clima organizacional e liderança transformadora? Uma boa forma de apresentar este conteúdo hoje é por meio de um storytelling, uma história fictícia criada por mim com base em teoria e complementada com a ajuda da inteligência artificial. Fiz isso pois acredito que assim posso melhor esclarecer a relação entre esses três temas e permitir que você entenda com mais facilidade esses assuntos complexos. É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos lá! Olá, tudo bem com você? Sou o professor Dalton Vieste e seja muito bem-vindo às aulas de Marketing e Gestão. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Deixe também seu comentário e compartilhe para ajudar mais pessoas a ter acesso a este conteúdo. Era uma vez uma empresa que precisava avançar em suas competências técnicas a fim de acompanhar o ritmo acelerado de mudanças no mercado. E para isso, decidiram contratar um novo gerente para um setor voltado a novas tecnologias. Selecionaram e contrataram o Sr. Antônio. Antônio tinha aderência à área. Era conhecido por sua experiência em inovação, possuía boas práticas de gestão e apresentava fortemente competências de liderança transformadora. Antônio tinha como missão liderar o setor, visto a necessidade da empresa em melhorar suas produções, a fim de acompanhar o mercado e ganhar participação. Antônio sabia que tinha um grande desafio pela frente. Ele precisava transformar seu departamento e tornar sua empresa, que era uma instituição muito tradicional no mercado, mais competitiva nesta área. Antônio, em conjunto com a direção, discutiram e desenharam um plano claro e foi incumbido pôr no papel o plano completo para a estruturação de seu setor e de processos para sua área, conforme discutido. Neste plano havia investimentos em tecnologia, troca de atores, aumento da equipe, treinamento de pessoal e o desenvolvimento de uma cultura de inovação e qualidade. Antônio foi convidado a apresentar o plano final a todos os líderes envolvidos da empresa. Durante a reunião, percebeu que alguns dos líderes acabaram por aceitar o plano, não pelas suas convicções, mas sim pela exigência da direção e do mercado, visto que, por ter conversado anteriormente com cada um deles, sabia que alguns não compartilhavam desta mesma visão, pois a cultura era muito forte no sentido tradicional. Aqui vale definir cultura organizacional. Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma organização passada por gerações. Ela é o resultado de como as pessoas interagem entre si em um ambiente organizacional e como esse ambiente e as interações evoluem e se consolidam através de ritos, sentimentos, comportamentos e outras questões compartilhadas. Vejam que ele já havia percebido que os próprios líderes da empresa tinham restrições a esta novidade. Um outro indício disso, conforme ficou sabendo, era que os gestores anteriores desse setor encontraram dificuldades nos avanços para a área. Por isso, ficavam mais focados em manter o equilíbrio da área, ficando mais de olho nos custos e em como maximizar lucros no curto e médio prazo. Por um tempo, Antônio tentou explicar a esses gestores que os investimentos eram necessários para o crescimento e que trariam benefícios a médio e longo prazo, e parecia que haviam entendido.
Mesmo assim, Antônio sabia que tinha que encontrar uma maneira de sensibilizar a todos para continuar nessa empreitada. Para isso, ele começou a reunir dados de melhorias obtidas no curto prazo, conseguidas internamente pelo seu setor, que mostravam o impacto positivo dos investimentos que estavam propondo. Ele também começou a implementar pequenas mudanças na equipe que não exigiam grandes investimentos e que trouxeram algumas mudanças positivas. Com o tempo, a alta direção começou a notar algumas melhorias vindas desse setor. Eles perceberam que a equipe aumentava, estava mais motivada e produtiva, e os custos continuavam baixos em função das trocas de colaboradores. Eles também notaram que o departamento estava começando a superar outras barreiras em termos de credibilidade. Porém, era preciso avançar. A certa altura, a alta direção decidiu dar a Antônio a aprovação para fazer os investimentos. Porém, anunciaram que iriam acontecer em doses homeopáticas, muito aquém do que aquilo que imaginava e estava proposto. Antônio sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas ele estava confiante de que estava no caminho certo. No entanto, enquanto Antônio estava trabalhando duro para transformar seu departamento, a empresa, em vista dos investimentos aplicados e das necessidades que afetavam alguns setores envolvidos, apresentou uma percepção para pior no clima organizacional, principalmente entre os líderes de outros departamentos envolvidos, visto que começaram a reagir e se sentiram desprivilegiados com o novo foco no departamento dele. Para ajudar neste imbróglio, num certo momento, houve uma troca de um dos gestores da alta cúpula. Aqui cabe também uma definição de clima organizacional. Clima organizacional é a percepção dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho. Ele é um indicador de qualidade do ambiente de trabalho, determinado pela percepção geral dos funcionários sobre as ações da empresa e do ambiente que estão inseridos. Trata-se de um reflexo da relação entre a empresa e o colaborador e entre os pares, capaz de promover ou não o engajamento entre todos. O clima é aquele comportamento e sentimento que pode e deve ser monitorado, avaliado, modificado quando necessário, claro, sempre com base na cultura. Os líderes de setor envolvidos na mudança percebiam negativamente a atenção dispensada a Antônio e ao seu setor, principalmente pelos recursos disponibilizados e por não estarem confortáveis com as mudanças que seus setores teriam que fazer internamente, visto as quebras de paradigmas que estavam sendo exigidas e também pelo alto volume de trabalho em que se encontravam. Assim, começaram a questionar e a levar aos seus superiores imediatos as ações de Antônio, quanto à mudança do status quo, e que fez surgir aquela sensação antiga do "mas aqui sempre foi feito assim". Em função disso, alguns desses líderes de setor começaram a desacreditar o trabalho do Antônio, por falta de clareza nas ações que influenciavam os seus setores, pela falta da boa comunicação da alta direção com eles. Antônio sabia que não se melhora o clima sem apoio da cúpula, principalmente quando a mudança envolve e afeta vários atores diferentes. Os líderes começaram a espalhar rumores sobre ele, questionando sua competência. Eles alegavam que Antônio estava querendo mudar algo que sempre havia sido feito e que isso tinha que ser dito à alta direção. Por isso achavam que Antônio estava criando um ambiente de trabalho ruim e injusto. Isso foi levado à direção por Antônio,
Mas em vez de interpretarem como efeito colateral das mudanças exigidas para o projeto e se comportarem como líderes transformadores no sentido de chamar todos os envolvidos para uma comunicação esclarecedora, para diminuir esses conflitos e resolver os problemas, preferiram não dar eco aos alardes, com o intuito de apaziguar os ânimos. E ao invés de agirem nessa direção, acabaram trabalhando a promessa de que tudo logo voltaria ao normal, reforçando o sentimento. Que vale também uma definição de liderança transformacional. A liderança transformacional é um tipo de liderança onde o líder inspira mudanças positivas nos seus liderados, transmitindo uma visão clara dos novos objetivos delineados e ajudando todos os membros do grupo a terem sucesso, a participar disso. Os principais elementos desse tipo de liderança são a influência realizada, a motivação inspirada, estímulo intelectual e consideração individualizada. Antônio, no entanto, não se deixou abalar por esses acontecimentos, pois acreditava firmemente que, em algum momento, a alta cúpula tomaria providências para melhorar as relações, visto que o projeto já estava em andamento. Antônio sabia que estava fazendo o que era melhor para o departamento e para a empresa como um todo. Porém, também falhou ao continuar trabalhando em vez de dar a devida atenção para esse problema apresentado e levar sua preocupação para a direção ou falando com os seus pares. Antônio, com seu foco intenso no trabalho, não percebeu o crescimento desses movimentos invisíveis, visto estar concentrado em melhorar o departamento, e não agiu sobre isso. Embora estivesse ciente que a mudança cultural e de clima era uma parte essencial para o desenvolvimento desse projeto, e que deveria haver atitude por parte da alta direção. O clima organizacional passou de algo adormecido para um conflito real. Os líderes mais antigos da empresa, que tinham laços mais fortes com a alta direção, usaram sua influência para descredibilizar Antônio. E a alta direção, por sua vez, começou a ver Antônio, a partir disso, como uma ameaça ao clima da organização. Alguns membros da alta cúpula também estavam preocupados com a possibilidade de Antônio perturbar o status quo ao invés de construir união. Ele tardiamente tentou iniciar conversas com os líderes de outros setores, buscando encontrar um senso comum para trabalhar na direção de um objetivo compartilhado, pois sabia que mudanças muitas vezes são recebidas com resistências. Ele também tentou dialogar novamente com a alta administração, mas foi tudo em vão. Apesar de tudo isso, Antônio não deixou que isso desanimasse e continuou defendendo sua visão, ainda na crença que, eventualmente, as pessoas veriam o valor nas suas ações. Porém, finalmente, a alta direção decidiu demitir Antônio. Eles alegaram que era para o bem da empresa, mas Antônio sabia que era porque ele representava uma ameaça ao status quo. A história de Antônio nos ensina que, por mais competentes e dedicados que sejamos, às vezes somos vencidos pela cultura, dada a postura da liderança, que por vezes são forças além de seu controle, pois um gerente não tem ascendência sobre os seus pares. Vamos para uma análise final da história. Se olharmos para cada elemento, perceberemos. Por exemplo, na questão da cultura, a cultura da empresa inicialmente não estava alinhada com a visão inovadora de Antônio. Vejam que a inovação é um traço cultural que precisa ser definido e incentivado. A alta direção estava mais focada nas suas crenças de manter o status quo e maximizar os lucros no curto prazo. No entanto,
Antônio começou a forçar uma cultura de inovação em seu departamento, o que eventualmente levou a melhorias notáveis para ele. Porém, ficou estacionado na implementação da nova cultura de inovação pela alta cúpula nos setores envolvidos. A história de Antônio nos ensina também que uma cultura muito enraizada não permite um diagnóstico mais acurado do clima, facilitando essas confusões de interpretação por parte dos setores mais estratégicos e da própria liderança. Na questão do clima, o clima organizacional, que é a percepção dos membros de uma empresa, tornou-se tenso quando Antônio começou a implementar o projeto. Os líderes de outros setores se sentiram desprivilegiados e reagiram. Isso ocasionou um ambiente de trabalho difícil e prejudicial. Vejam que os conflitos estavam sendo causados pelo clima alterado devido a mudanças e Antônio falhou na crença de que haveria alguma intervenção positiva vindo da alta cúpula, que reiterariam seu apoio e que exigiriam dos outros departamentos o mesmo desenvolvimento, visto que no clima, quanto mais comunicação e feedback, mais as pessoas entendem e se adaptam ao novo. Na questão da liderança transformadora, Antônio exibiu qualidades desse tipo de liderança, ao acreditar na boa influência transmitida pela direção, e por isso se manteve firme em sua visão, apesar da resistência que enfrentou. Ele estava disposto a fazer o que era necessário para melhorar seu departamento. Porém, contava com a sensibilidade da direção que não aconteceu, embora acreditasse que com o tempo a liderança perceberia e buscaria uma comunicação mais clara, um feedback mais constante e um monitoramento e ajustes necessários para continuar crescendo. Por fim, essa história de Antônio nos ensina que a cultura precisa estar suficientemente clara nas intenções da cúpula e que o adoecimento da cultura leva a um clima indesejado. Por isso, a necessidade de uma liderança transformadora, permeada na cúpula da organização. A cultura, conforme Edgar Schein, se não for bem orientada, pode limitar a estratégia. Por isso, uma frase que foi atribuída a Peter Drucker e que se tornou épica e agora adaptada por mim é: a cultura pode comer a estratégia no café da manhã. Ou seja, uma cultura de inovação, se não for bem orientada e conduzida, pode afetar o clima da organização, que só poderá ser solucionada com uma atuação forte de uma liderança transformadora vindo da alta direção. Não há a intenção aqui de apontar o dedo e dizer quem errou ou acertou, mas demonstrar que essa sucessão de fatos acabou por não levar a empresa à tão sonhada inovação. E então, gostou desse vídeo? Agora eu queria saber sua opinião. Quais os problemas que você enfrentou com cultura aí na sua empresa? Coloque aqui nos comentários suas experiências que eu quero saber. Agradeço a todos pela audiência e não se esqueça do seu like e compartilhamento. Até a próxima aula. Um grande abraço.